Ninguém que está aqui já aprendeu tudo o que deveria aprender no Evangelho. E quando nós estamos dispostos a aprender, nós entendemos que Deus, Ele nos ensina. E o Senhor ministrou no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu até conversei com o pastor ontem, na verdade eu estou pelejando para entender uma outra palavra. Mas que Deus falou no meu coração que ainda não chegou o tempo. Então eu tive que partir para outra. Eu não sei com os irmãos como acontece. Mas assim, a gente já ministrou várias palavras, já ouvimos várias palavras. Mas quando eu sou chamado para ministrar, parece que todas as palavras correm de mim. Fogem. E assim, aí eu tenho que dobrar meu joelho, ficar lá, clamando, pedindo direção a Deus. É incrível como isso acontece, isso me perturba. Não sei se acontece com outras pessoas, mas eu fico perdido. Até Deus colocar alguma coisa assim e começar a ministrar e trabalhar no meu coração. E amados, essa ministração de hoje, ela, antes de falar à igreja, antes de falar a vocês, ela fala a mim. Eu tenho enfrentado uma luta interna muito grande. Eu tenho tido muitas dificuldades, e uma delas é com relação ao serviço na casa de Deus. Com relação à responsabilidade com horários, com relação àquilo que tem que ser feito, eu tenho deixado de fazer. E assim, tem ocorrido, e isso tem me incomodado, e eu tenho tentado. Não tem sido fácil, mas eu creio que eu vou conseguir ajustar o que tem que ser ajustado. O Senhor vem ministrando no meu coração nessa direção, nesse sentido, e me levou até a palavra que está no livro de Josué, capítulo 1. Creio que todos vocês já a ouviram, já receberam a ministração dessa palavra, mas o Senhor me chamou muita atenção para o caminho traçado por Josué para que ele recebesse essa palavra de Deus. E vamos ler essa palavra. Vou ler do verso 1 ao verso 9. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Vamos manusear a palavra de Deus, marcar o que tem que ser marcado, aquilo que ressaltar aos seus olhos, você marca, depois vai pedindo a Deus aí para te mostrar o que Ele quer falar ao teu coração, se não for dito aqui nessa noite. E diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tomando eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém?
Amados, essa palavra dita por Deus a este homem chamado Josué é algo tremendo, é algo lindo, é maravilhoso. É uma palavra que todos nós gostaríamos de receber vindo direto de Deus. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento, uma palavra que verdadeiramente nos anima a caminharmos, a pelejarmos, a enfrentarmos as adversidades da vida. Porque essas adversidades não são poucas, elas são muitas. Nesse contexto, Josué é levantado para liderar um povo. Josué é chamado por Deus para fazer com que o seu povo herdasse a terra prometida. Josué, ele tipifica Jesus, tá? Aquilo que Jesus veio fazer, que é nos conduzir ao reino da glória, Josué fez no passado, conduzindo o povo de Deus à terra prometida. Mas Josué, ele era homem, como nós, sujeito às nossas fraquezas. Era um homem que provavelmente estava atordoado, temente, porque Moisés tinha morrido. E agora, a responsabilidade que era sobre a vida de Moisés recai sobre a vida de Josué. Quando nós lemos aqui o texto, eu acho interessante, sempre gostei disso aqui, quando o Senhor fala a Josué no verso 1, ele chama Moisés de servo do Senhor. Mas Josué é chamado de servo de Moisés. Isso é interessante devido à dedicação que esse homem teve na sua caminhada junto com seu líder. Como esse homem se entregou à obra que estava destinada a ele de servir ao líder. E quando eu leio isso, eu entendo que como eu estou aquém daquilo que Deus quer para a minha vida. Como eu estou longe daquilo ao qual o Senhor me chamou. Quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito. E a palavra diz que quando nós não fazemos o que sabemos que tem que ser feito, nós pecamos, nós erramos. Nós olhamos o pecado e o erro como algo assim, um adultério, uma fofoca, alguma outra coisa. Mas quando eu sei o que é certo, o que tem que ser feito e eu não faço, eu peco. E eu estou no mesmo patamar de igualdade dos outros. Então Josué, ele recebe essa palavra, e o Senhor, entendendo a sua humanidade, assim como a nossa, o Senhor fortalece através dessa palavra que nós acabamos de ler. O Senhor vai dizendo que toda a terra que ele pisar, o Senhor lhe dará por herança, né? Que ele vai ser bem sucedido, mas o Senhor também fala que para que ele venha se esforçar, para que ele não venha ficar prostrado diante daquilo que viria a estar diante dele e do povo, mas que a cada dia ele se esforçasse mais, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na lei. Ou seja, esforça-te, faça aquilo ao qual eu mando você fazer, faça aquilo ao qual eu te direciono, não aquilo que é da sua vontade. Medita na palavra, meditando na palavra conhecemos a vontade de Deus. E o Senhor vai dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, está no verso 8, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então prosperarás. Amados, hoje, infelizmente, o que tem sido pregado, e eu sempre falo isso, e quem sobe aqui também fala, tem sido pregado um evangelho de facilidades, onde nós nada temos que fazer, porque tudo vai cair do céu. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é abençoador, ele é galardoador, ele tem prazer em nos abençoar. Mas o Senhor quer que nós façamos a nossa parte. Amém. O Senhor quer que nós nos empenhemos com verdadeiro vigor, com alegria na obra de Deus. E Josué, ele foi chamado para isso. E nós ouvimos essa palavra e nos alegramos, porque queremos que ela se cumpra em nossas vidas. É bom, é maravilhoso.
tudo aquilo que eu colocar a mão prosperar, tudo aquilo que eu fizer der certo. Isso é ótimo. Mas a nossa parte tem sido feita. Eu comecei a ler um pouco sobre a história de Josué, embora eu já conhecesse alguma coisa, mas se nós voltarmos a sua caminhada, a sua carreira, nós vamos ver que Josué, ele aparece pela primeira vez, isso foi dito aqui na EBD no domingo, ele aparece, o nome dele é mencionado pela primeira vez no livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 13. Josué ele aparece pela primeira vez a serviço do povo de Deus e a serviço de Deus. Ele aparece guerreando contra os amalequitas. Ele aparece em meio a uma peleja, diz assim a palavra de Deus: então veio Amaleque, está no verso 8 do capítulo 17, e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. Para quem esteve aqui na IBD domingo, isso aqui foi falado com relação a Moisés. Mas o interessante é que Josué ele prestava serviço ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu também entendo que Deus não precisa de nós, mas Ele conta com cada um de nós. O Senhor conta com você para fazer o serviço na casa dEle. O Senhor conta com você e comigo para divulgarmos o Evangelho. O Senhor conta conosco para que essas portas permaneçam abertas, através da tua oferta, do teu dízimo, através do teu serviço de varrer o chão. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo aquilo que fazemos, por mais que não seja reconhecido pelo homem, e é bom até que não seja, porque se nós recebermos o galardão aqui, não receberemos lá, o Senhor diz que não é vão o que nós fazemos. Então, quando você chega aqui e ajusta um banco, pensando na vida que aqui vai chegar, e aí vai se assentar para ouvir a palavra, para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse trabalho não está sendo vão. Quando você está apregoando a palavra de Deus para alguém que ainda não teve oportunidade de ouvi-la, o Senhor está contemplando o seu ato. Tudo aquilo que nós fazemos com o propósito de agradarmos a Deus, o Senhor, Ele recebe. E diz que haverá uma recompensa para tudo isso. Embora não façamos por recompensa, façamos por gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim agia Josué, até receber de Deus essa palavra que nós lemos. Amados, outra coisa, se você vai fazer o serviço, a palavra diz em Mateus 6,3, diz: quando deres oferta, não saiba a tua mão esquerda que a tua direita faz. Não anuncie, não divulgue o que você faz, não queira ser sobre outros devido àquilo que você tem feito, porque quando nós fazemos para Deus, nós não nos cansamos, querido. Quando nós fazemos para Deus é maravilhoso, é algo assim que nos renova, nos fortalece. Aquele que é mais beneficiado somos nós mesmos. Então, ao ofertar, amém, é o Senhor que contempla. Ao fazer, amém, é o Senhor que contempla. Mas faça assim conforme Josué fez. O que Moisés o mandou fazer, lá estava ele, pronto, agindo, sem questionar, sem esmorecer, mas estava lá se colocando a serviço do Senhor. Então, o que nós aprendemos com Josué? Prestar serviço ao Senhor, prestar serviço aos irmãos, temos que ser o menor. Jesus lavou os pés dos discípulos, então que nós pudermos fazer um pelos outros, que nós façamos.
Se o irmão está em dificuldade, vamos ajudar. Se está vendo que ele está trabalhando, está fazendo alguma coisa e não está conseguindo, vamos ali apoiar, dar um braço forte para que as coisas aconteçam, sempre visando o quê? O reino de Deus. Sempre entendendo que não é para homem. Não é para homem que fazemos, mas é para Deus. Amém. E os olhos do Senhor estão nos contemplando. Aleluia. Então trata esse primeiro ponto, que é o serviço, que deve ser feito. Segundo, conhecimento de Deus. A palavra diz em Oséias 4:6, na parte A, que o meu povo foi destruído, por lhe faltar conhecimento. Meditando na vida de Josué, em Êxodo capítulo 33:11, nós vamos ver que esse homem, que nos ensina muito, e nessa noite nós vamos aprender com as suas atitudes. Nós vamos ver que quando Moisés ele estava falando com Deus, ouvindo de Deus, Josué, filho de Num, estava lá. Êxodo 32:11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amados, Josué ele tinha sede de Deus. Josué queria saber o que Deus falava a Moisés face a face. Isso é buscar conhecimento, buscar aprendizado. Nós temos que nos esforçar para aprendermos de Deus até onde Ele permitir que nós possamos aprender. E como tem sido hoje a nossa conduta, queridos? Será que temos nos esforçado para aprendermos mais de Deus? Eu quero te dizer que somente os cultos que nós temos não são suficientes para nós aprendermos de Deus. O que se passa nos cultos, embora seja de muita importância, é pouco. Nós precisamos de mais. Se nós amarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos querer aprender mais dele. E como nós podemos aprender mais de Deus? Eu vou ter aqui algumas coisas que é lógico. Leitura da palavra de Deus. Infelizmente, hoje nós somos bombardeados de todos os lados, em todos os lugares. Nós aprendemos de tudo, mas a palavra de Deus, ela fica de lado. Se nós ligarmos a televisão agora, nesse horário, nós vamos aprender a adulterar, vamos aprender a mentir, vamos aprender a roubar, vamos aprender a dar volta nos outros, vamos aprender tudo isso. Tudo está sendo ensinado. Então nós nos enchemos disso que as novelas, o que a mídia tem colocado dentro de nossas casas com a nossa permissão, através da nossa televisão, e disso nós temos nos enchido. E Deus, aonde fica? O conhecimento de Deus. Certa vez eu vi que nós temos duas feras dentro de nós que guerreiam. Aquela que receber maior alimento, ela vai vencer. E isso aí se traduz o que? Nós temos o que? A nossa carne que se inclina para o pecado, e nós temos um espírito que busca as coisas de Deus. Se nós não alimentarmos o espírito, a carne vai nos levar para a perdição. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, ele se fortalece e a carne vai sucumbir diante daquilo que nós temos na presença de Deus. Eu acredito que, pode até ser, mas que ninguém aqui hoje deixou de se alimentar, deixou de comer. Porque se deixarmos de comer, nós vamos desmaiar, nós vamos cair. Nós não vamos aguentar o dia todo. Nós vamos enfraquecer. E por que, espiritualmente falando, as coisas são diferentes? É que nós não vamos perguntar, somos até minoria, mas quantos aqui abriram a Bíblia hoje para ler pelo menos um capítulo? Então como vamos aprender de Deus?
Se a vontade de quando ele diz a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não te aparte desse livro, é para nós, queridos. E nós temos nos apartado dele sim. Nós temos deixado de ler, de meditar, de buscar do Senhor conhecimento. E a palavra também diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Está também lá em Oséias, capítulo 6, verso 3. Então não é o que nós já aprendemos que basta, é prosseguir, é algo contínuo, é algo que não deve parar, que não deve cessar, temos que conhecer mais e mais, temos que aprender mais. E infelizmente hoje nós temos os cristãos anorexos, que não se alimentam porque já se acham fortalecidos demais, se olham no espelho e se acham robustos, já sei muito, não preciso mais ler. Se veem gordos, grandes, e não estão. Estamos esqueléticos porque não nos alimentamos da palavra de Deus. E qualquer sedução desse mundo nos leva, nos derruba, nos joga no chão. E Satanás nos humilha. Porque somos imagem e semelhança de Deus. E deixamos com que as coisas desse mundo venham a nos dominar. Falta de quê? Leitura da palavra de Deus. Outra coisa que nos ajuda a conhecermos a Deus: oração. Oração. Quando nós conversamos com Deus, o Senhor nos responde. O Senhor fala aos nossos corações. E outra coisa que não dá tempo. Não temos mais tempo para orar. As 24 horas do dia não importaram. Não dá tempo. É acordar, é sair, é voltar e tem que descansar e televisão, é o computador, não tem nada contra isso, até faço uso também. E são bênçãos para aqueles que sabem usar. Mas cadê o momento de oração, de devoção a Deus? O tempo não vai mudar, querido. 24 horas não vai passar a ser 30. Então a gente tem que saber administrar, remir esse tempo. E nós não temos orado. Se você ama seu pai, se você ama sua mãe, se você está distante dele, pelo menos você dá uma ligadinha para ouvir a voz deles, para falar com eles. Mas com Deus não. Nós não falamos com ele. A gente vai conjecturar Deus lá no seu trono, na glória, o dia amanhecendo, as misericórdias do Senhor se renovando sobre nossas vidas, o Senhor derramando a graça dele, vigiou o nosso sono, nos guardou. Aí eu nos contemplo ali com aquele sol maravilhoso e olha, né? Meus filhos estão acordando agora eu vou ouvi-los, né? Estou atento ao que eles vão falar. Quase ninguém quer falar. Fico imaginando Deus: filho, fala comigo. Filho, abre o teu joelho aí, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero agir a teu favor. Mas não, só não dá tempo, só guarda a minha saída, se mais eu for o que se fala. Mas parar e orar não tem acontecido. Eu vou te dar uma notícia. Saí ouvindo uma pregação há bastante tempo atrás. Deus quer assuntar comigo e contigo. Sabia que Deus quer conversar com você? E qual é a hora que nós mais conversamos com Deus? Na hora que estamos passando pelo quê? Lutas, adversidades. Deus quer conversar comigo e com você. Será que Ele vai ter que permitir uma adversidade em nossas vidas para nós arrumarmos tempo? Porque eu vou te falar, é assim. Eu tenho essa experiência na minha vida. Quantas vezes assim vai vivendo relaxadamente, está tudo bem, não está acontecendo nada, glória a Deus, vamos embora. Não tem tempo da igreja, não tem tempo de orar, não tem tempo de meditar na palavra. Cara, basta um aperto de Deus em nossas vidas, que parece que é mágico. O tempo, ele cai na nossa frente. A gente fica igual doido. Onde tem culto de manhã? Na igreja lá atrás do Chapadão. Vou lá. Aonde tem culto meio-dia? As irmãs da oração, que hora que é hoje? Meio-dia, estou lá.
Cara, a gente não tinha tempo para nada. Mas o calo apertou. A gente quer falar com Deus toda hora, a gente quer estar perto dele. É incrível, o Senhor vai afrouxa, né? Não demora muito tempo, voltou tudo ao normal, o tempo acabou outra vez. Mas o Senhor quer conversar comigo, quer conversar com você. Porque nós falamos com Ele, Ele nos responde, Ele fala conosco. E nós vamos aprendendo, o Senhor vai ministrando aos nossos corações, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, o Senhor vai nos moldando, vai nos colocando do jeito que Ele quer que nós estejamos, vai nos colocando na posição a qual Ele tem para cada um de nós. Então nós precisamos mudar, nós precisamos nos conscientizar. Amados, Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, Deus tem coisas tremendas, mas cadê o nosso esforço? Na Nova Versão Internacional, Mateus 11:12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus se conquista com esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Não se fala aqui da salvação, que isso é graça, mas a gente tem que chegar lá. E orar é esforço, ler a Bíblia é esforço, é vencer a carne. Cara, a tua carne não quer que você pare para fazer isso, nem eu. Mas é o esforço, não, vou fazer. É se dedicar. Cara, as coisas não acontecem assim, não. Nós temos que nos dedicar mesmo, abrir mão de determinadas coisas em prol de outras. E outra coisa que nós temos para aprender também de Deus é a nossa escola bíblica, que infelizmente tem sido assim, vergonhosa. Não pelo que tem sido ministrado, porque é bênção, mas pela quantidade de pessoas que têm vindo. Nós não valorizamos, nós não despertamos ainda para aquilo que o Senhor tem feito. O domingo, esse e o outro, cara, quantas coisas foram ministradas aqui que nós nos fortalecemos, nos alegramos. Testemunho de irmãs aqui, eu trabalhei até tarde, uma irmã falando, trabalhei até tarde ontem, estava cansada, mas eu estou tão alegre de estar aqui, porque está sendo ministrada por Deus. Nós só somos ferramentas, filho. Nós somos instrumentos na mão do Pai. Mas quem fala, quem age é Deus, quem se move neste lugar é o Espírito Santo de Deus. E Josué entendeu isso, que quem estava na tenda falando com Moisés era Deus. E aonde Deus estava, ele queria estar, porque onde Deus está é bênção. Aonde Deus não está é destruição. Então é nós que determinamos se Deus anda conosco ou não. Somos nós. Quando nós chamamos Deus para as nossas vidas, quando nós deixamos com que o Senhor ministre, o Senhor direcione os nossos passos. Nós vamos ver na carta às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, que ele diz, estou à porta e bato. O Senhor estava falando para uma igreja, ele estava do lado de fora. E a igreja somos nós que deixamos Jesus do lado de fora. E Jesus quer entrar, Jesus quer reinar, Ele está pertinho junto com cada um de nós. Quando Jesus fala assim, acho que é Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aí ele fala assim, para nós trocarmos o jugo, né, o fardo que é pesado pelo dele que é leve. Se nós pararmos para analisar jugo era algo que era de madeira, que era colocado sobre bois. Aí dois bois assim, colocava aquele jugo, né, iam puxando ali aquele carro de boi. Aí Jesus está falando para a gente colocar o jugo dele. Mas se nós colocarmos o jugo de Jesus, significa que nesse jugo são para duas pessoas. Jesus tem que estar no outro. Sou eu e Jesus. Jesus está sustentando o peso desse jugo. Para mim está leve. O fardo não está pesado. Porque Jesus está comigo. Mas a palavra também diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Jesus chama, vinde a mim, lançai sobre mim, né? Eu vos aliviarei, toma o meu jugo, que é leve. Mas a palavra também diz que os dois só andarão juntos se estiverem em acordo. Como eu vou saber se eu estou em acordo com Jesus ou não? Quando eu leio a palavra, quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu começo a fazer conforme aquilo que o Senhor determinou para mim. Quando eu faço isso, eu estou em acordo com Jesus.
Então o meu fardo é leve. Eu ando com Ele porque Ele está me sustentando, Ele está me capacitando. Mas do contrário não. Do contrário não. Jesus não vai andar comigo. Jesus pode ir comigo em qualquer lugar. Ó, no local de prostituição, Jesus pode ir comigo. Jesus pode ir comigo no pior terreiro de macumbaria, Jesus vai comigo. Jesus pode ir comigo num show de uma boate aí, barra pesadíssima, 2 horas da manhã. Desde que eu esteja em acordo com a vontade dele. Quero que entenda que eu posso ir nesses lugares com 2 linhas de pensamento. Uma, de me envolver com o que está acontecendo nesses lugares. Aí Jesus não está em acordo comigo. Ou eu não estou em acordo com ele. Ele não vai. Agora, se eu vou com o propósito de fazer a obra, de trabalhar para ele, ele vai comigo em qualquer lugar. Não existe restrição para ele. Então, amados, é que nós temos que entender. Quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando nós não estamos presentes nos ensinos que a igreja nos oferece, nós deixamos de aprender. E vamos errar mais e mais. Por isso que Josué queria ficar ali na tenda, ele não estava ali dentro, mas ele estava do lado de fora ouvindo. Se eu não me engano é o Salmo 84 que diz, preferiria estar às portas da casa do Senhor do que em outros lugares. Estar na porta da casa do Senhor ali com o propósito de ter um encontro com o Senhor é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar, ainda que não entremos. E aqui nós temos a oportunidade de entrar tanto no templo, nessa estrutura física, como no Santo dos Santos, porque Jesus nos deu essa permissão através do seu sangue aspergido na cruz do Calvário. O que tem nos faltado? Por que não estamos rompendo? Por que não estamos avançando? Você entendeu porque eu disse que Deus falou comigo de forma tremenda nessa ministração dessa palavra? Porque eu vejo o quanto eu estou longe daquilo que o Senhor quer para a minha vida. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, é necessário que nós venhamos a confrontá-la com as nossas atitudes. Só de boca não vai. Só dizer eu vou fazer, não vai. Nós temos que agir. Conhecimento. Temos que aprender mais de Deus. Prosseguir em conhecer cada vez mais. Nós somos vitoriosos por estarmos aqui nessa noite. Outros estão aí presos no trânsito ainda. Mas nós estamos aqui com a oportunidade de aprendermos um pouco mais. Então que nós possamos buscar este conhecimento. Então eu falei em serviço, são 3 pontos. Serviço, conhecimento, eu vou falar mais um que é fé. A palavra diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que o busquem, creiam que Ele é galardoador. Creiam que Ele é abençoador. Creiam que Ele pode nos dar a vitória. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter fé. E olhando mais uma vez para a vida de Josué, isso aqui foi algo que na história da Bíblia realmente chamou muita atenção no Velho Testamento, que é quando em Números capítulo 14, Moisés envia 12 espias a contemplar a terra prometida. 12 homens, não eram qualquer um, eram líderes. 12 líderes das tribos foram enviados para contemplar a terra que Deus disse daria ao seu povo. Deus já tinha dito que daria. Deus já tinha dito que aquele povo herdaria aquela terra. Então o Senhor envia 12 que é para observar, para conhecer. E aqueles homens vão até aquele lugar. Depois você medita, Números 14, versos 6 ao 9. E em vez de crerem naquilo que Deus havia falado, começam a olhar para as dificuldades, para as barreiras, para os impedimentos. E quando voltam para falar daquilo que viram, vem desmoralizando a terra. E quando desmoralizaram a terra, dizendo que eram como gafanhotos
diante dos gigantes que lá habitavam, estavam dizendo para Deus que Deus não era capaz de fazer aquilo que havia dito que faria. Isso é uma blasfêmia contra o Senhor. Quando nós lançamos sobre Deus culpa, quando nós dizemos que Deus não pode, quando nós dizemos que Deus não é capaz, quando nós pegamos aí a imensidão e a infinitude de Deus e limitamos naquilo que nós entendemos ser humano, colocamos Deus na condição humana. Se eu não posso, Deus também não pode. Isso que esses homens fizeram. Mas Caleb e Josué se levantaram, se opuseram contra aquele relatório que aqueles homens sem fé deram, e disseram que o Senhor, se o Senhor havia prometido, e se eles fizessem aquilo que o Senhor disse que deveria ser feito, eles alcançariam. Então esse homem apresentou fé diante do Senhor, e isso agradou a Deus. Então Deus vai e o chama para essa grande obra que ainda seria feita. Amados, é isso que nós temos que entender. O Senhor já nos chamou. E é verdade que muitas coisas ainda estão faltando em nossas vidas. É verdade que estamos em falta com o Senhor. Mas é verdade também que Deus ele é tão maravilhoso que a cada dia nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos. A cada dia nos dá a oportunidade de nos levantarmos, de verdadeiramente nos posicionarmos e prosseguirmos nessa obra ao qual Ele tem proposta para as nossas vidas. Amados, Josué pegou uma responsabilidade de atravessar com uma multidão, romper ali, vencer aquelas muralhas de Jericó, atravessar o Jordão, pelejar contra reis. Então a vida dele não foi fácil, foi uma vida de lutas, mas foi uma vida de vitórias, foi uma vida de bênçãos de Deus, porque ele se esforçou, ele meditou cada vez mais. Então muitas das vezes nós estamos questionando determinadas coisas, mas o Senhor tem falado aos nossos corações. Temos que nos esforçar, temos que nos mover, temos que agir. O nosso Deus é um Deus de ação e quer que nós também estejamos agindo. A palavra diz que Jesus ele é o verbo se fez carne, verbo é ação, é movimento. Então nós não podemos ficar prostrados, nós não podemos ficar parados. O nosso pastor tem uma grande missão, nos conduzir ao reino de Deus, semelhante ao que Josué tinha que fazer aqui nesse lugar. Pastor, o Senhor é contigo. Por mais que esteja difícil, por mais que os olhos não enxerguem aquilo que o Senhor quer enxergar, o Senhor é contigo. E com certeza, no tempo oportuno, o Senhor vai estar mostrando e nós estaremos rompendo aqui neste lugar. E você que talvez não tenha uma multidão para conduzir, mas tem a tua casa, tem a tua vida, se esforça, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, não deixe que nada te pare, não deixe que nada impeça a obra de Deus na tua vida. Avance, prossiga. Há desânimo, há lutas, existem as lutas, mas existe aquele que é sobre tudo e sobre todos, aquele que nos chamou, aquele que estende as suas mãos à nossa direção para que possamos romper e avançar. Então, para que desistir, para que desanimar? Amados, vamos ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. Vamos ouvir a voz de Deus e não de Satanás. Satanás quer que nós paremos, que nós desanimemos. Satanás quer que a gente fique em casa vendo televisão, vendo novela. Mas o Espírito Santo de Deus nos move a estarmos neste lugar para adorarmos ao Senhor. Como eu. Imagina se todos nós verdadeiramente mudarmos a nossa linha de pensamento. Se todos nós verdadeiramente entendermos que temos um pouco para dar. Já ouviu aquela história do beija-flor apagando um incêndio na floresta? Onde todos zombavam dele, você não vai conseguir, cara, mas o elefante com uma tromba imensa, pô, beija-flor, tu é doido, tu não vai conseguir não, eu vou embora. E está o bichinho lá pequenininho. Os animais maiores indo embora por causa do fogo e está o beija-flor lá. Que nós sejamos como esse beija-flor, amados. Por mais que você olhe assim, caramba, cadê o pessoal? Ninguém está fazendo, mas eu vou fazer. Vamos fazer, vamos contagiar. Me ajudem, vamos lá, vamos caminhar, eu vou ajudar vocês, vamos lá, vamos fazer. O pastor não vai conduzir sozinho. Não vai. Josué tinha os sacerdotes que estavam ali ao seu redor, homens que carregavam a arca, que tocavam a trombeta. Precisa. Um só não faz. Por isso que o Senhor nos chama.
Cara, desistir é fácil demais. Mas o Senhor não nos chamou para desistirmos. O Senhor não nos chamou para pararmos. Se o Senhor já nos colocou nessa obra para nós avançarmos cada vez mais, conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor, você é um vencedor. Nós somos como Josué, queridos. Se nós nos esforçarmos, meditarmos na palavra, nós vamos vencer, nós vamos romper, tirando o pecado de nossas vidas, deixando para trás aquilo que não agrada a Deus, seguindo no jugo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amados em Cristo, nós somos maioria. Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos nos dedicar cada vez mais. Vamos chegar para o pastor e vamos falar com ele, não só falar de boca, mas vamos agir. Pastor, a gente está junto. Essa obra, ela é de Deus, entregue em nossas mãos, cujo líder é o pastor Ricardo. Mas a obra é para que todos nós façamos. Josué sozinho não ia conseguir. Imagina nas guerras Josué sozinho com a espada na mão, ele ia conseguir alguma coisa? Pô, não ia. Não ia. Precisava do exército junto, do exército caminhando, do exército avançando. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Uma mudança de pensamento. Vamos fazer. Eclesiastes 9:10 diz: tudo que vier à nossa mão para fazer, façamos com todas as nossas forças. Porque para o sepulcro, para onde vamos, lá nada poderemos fazer. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo chegou. Talvez já tenhamos deixado de fazer aí alguma coisa, mas se eu deixei, eu vou deixar de iniciar novamente. O que ficou, ficou. Vamos começar daqui para frente. Vem um novo ano, né? A gente faz muitas promessas no novo ano, vou fazer regime, vou isso, vou aquilo. Vamos fazer promessa não, vamos agir. Esse provavelmente é a última quarta-feira, né, de culto do ano. Temos ainda 2 domingos, né, e para aprendermos ainda nesse ano, para praticarmos no próximo. Falando assim de uma forma prática, né, mas o que temos que começar a fazer é agora. Então que nós possamos colocar como nosso projeto e que nós possamos buscar cumprir esse projeto de fazermos a obra de Deus. É lindo nós recebermos uma palavra abençoadora de Deus, mas essa palavra ela segue aquilo que nós devemos fazer. Então, com as nossas atitudes, o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos falando, o Senhor vai nos tratando, o Senhor vai cuidando de cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E isso não pode deixar de ser feito. Essa foi a palavra que o Senhor me entregou nessa noite. Entendo que primeiro é para mim, mas eu acredito também que cada um que aqui está, nem que seja um pontinho dessa palavra, precisa mudar. Precisa mudar. Então que o Senhor ministre no teu coração aquilo que você tem que fazer. Que o Senhor ministre no teu coração qual é a mudança que você tem que dar na sua vida, qual é a guinada. Não se deixe envolver por aquilo que te tire da presença do Senhor. Porque Jesus, ele pagou alto preço na cruz do Calvário. Jesus não mediu esforços pelas nossas vidas. E não é certo que nós também venhamos a medir esforços naquilo que temos que fazer na obra dele. Até porque se esse evangelho chegou em nossas mãos, é porque muitos homens lá atrás entregaram suas vidas, tiveram seu sangue derramado, para nós hoje termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus. E a nossa obra, ela se aperfeiçoará quando lá na frente, outras vidas estiverem tendo a oportunidade de continuar ministrando essa palavra, dando continuidade àquilo que nós recebemos e àquilo que nós vamos passar para elas. Então nós somos fundamentais na obra do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra. Então eu quero estar orando com você nessa noite. Eu não vou orar por você, mas eu quero orar com você. Também não vou te chamar, vem aqui à frente. Somos poucos,
né? E assim, nós temos aqui que entender aquilo que o Senhor está falando. Eu quero que você curve a tua cabeça nesse momento. Feche os teus olhos. E começa a conversar com Deus. Talvez já tenha uma semana, talvez já tenha um mês que você não tenha falado com Deus. Mas esse é o momento. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobra. Se você quiser ficar sentado, fica. Mas começa a conversar com o Senhor.